Como vocês estão? Estamos aqui mais uma noite, mais uma live de caso clínico. Vamos lá, vamos ver como será. Vamos entrando aí. Marcos Aragão, Arte Benina, Bainina, né? Grande Igor, todo mundo bem, tudo certo, tudo preparadíssimo. Gláucia, Cristiane, isso aí. Vamos lá que hoje nós vamos falar sobre enxaqueca, hein? Enxaqueca. Mandaram um caso clínico típico de enxaqueca. Vamos lá, vamos ver o que vai sair hoje. Quem for entrando aí, me confirma se o áudio, se a imagem está legal. José, Patrícia, Márcia, professora Daniela Vento. Tudo certo? Cláudios, Ana Físio. Pois é, pessoal. Então, Sayuri, olha só. Chegamos em Portugal, chegamos em Belém. Não é fácil, não. Vocês acham que é fácil? Então é isso aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre enxaqueca na visão da medicina tradicional chinesa. Um caso clínico típico de enxaqueca. Tá? Vamos discutir ele aí. Vocês têm enxaqueca? Como que é aí, ó? Quem tem enxaqueca aí, levanta a mãozinha. Deixa eu ver se tem muita gente que tem. Lara, Grazi, Diniz. Vamos entrando aí. Enquanto isso, enquanto vocês me confirmam aí quem tem enxaqueca aí, nós vamos dando um tempinho aqui pra galera aí entrando. Então, live hoje sobre caso clínico de enxaqueca. A Grazi falando que tem enxaqueca menstrual, Letícia, reflexologia. Show de bola. Pessoal do YouTube aí, tá tudo tranquilo? O áudio, a imagem. Vamos lá. Deixa eu pegar hoje, hein? Eu também não tenho não, Igor. Acho que eu nunca tive dor de cabeça, pra falar a verdade. Não sei nem o que é. Acho que nunca tive. Isso aí. Elisângela falando que tem. Welberson. Isso aí. Vamos lá então, pessoal. Ó, quem for entrando aí, manda aí a live para todo mundo. Convida todo mundo aí. E vamos lá. Show de bola. Então vamos lá. Ó, qualquer dúvida que vocês forem tendo aí, é só me mandar aí que eu vou tentando responder aos pouquinhos, beleza? Então vamos lá. Caso clínico. É mamãe na live. Isso aí, rapaz. Olha só. Ó, caso clínico então. Caso clínico. Paciente do sexo feminino, 35 anos, caso de enxaqueca, dói hemicraniana, mais do lado esquerdo há 10 anos. 10 anos, estresse e irritação. Tá? Estresse e irritação, olha, isso aqui vai ser importante. A dor é intermitente, atacava após o trabalho ou questões emocionais. Nas últimas 2 semanas, tem cefaleia que piora à noite, tá? Acompanhada de tontura, vertigens, náuseas, vômitos, sem melhora com analgésico. Essa é o caso clínico. E olha que parece simples, mas a gente vai chegar em umas questões muito interessantes com relação a esse caso clínico. Muito interessante. Beleza? Vamos lá então? Ó, só repetindo. O caso parece simples, mas vocês vão entender todo o processo. Paciente,
sexo feminino, 35 anos, enxaqueca hemicraniana no lado esquerdo há 10 anos, estresse e irritação. O paciente relata ter muito estresse e muita irritação. A dor é intermitente, ataca mais após o trabalho ou quando tem alguma questão emocional. Nas últimas 2 semanas ela tem dor de cabeça com pior à noite, acompanhada de tonturas, vertigens, náuseas, vômitos, sem melhora com anestésico. Então olha só, vamos lá. Deixa eu pegar meus canetões aqui. Vamos lá, ó. Então, nosso exercício cerebral aqui com relação à inversão: fogo, terra, metal, água, madeira. Certo? Isso aí, Igor. Parece, mas não é, né? Olha só, a Ana Paula entrando aí também. Beleza? Então, ó. Paciente do sexo feminino, 35 anos, enxaqueca hemicraniana, espaço acupuntura, hemicraniana, Carla, boa noite. Há 10 anos ela tem essa enxaqueca por estresse e irritação. É uma dor intermitente que ataca após o trabalho ou quando tem questões emocionais. Tá? Nas últimas 2 semanas ela relata cefaleias diárias com pior à noite, acompanhada de tontura, vertigens, náuseas e vômitos, sem melhora com analgésicos. Beleza? Então tá aqui. Nosso quadro é esse. Um quadro típico do elemento madeira, enxaqueca. Certo? Enxaqueca. Típico. Ela apresenta uma dor intermitente mais do lado esquerdo, tá? Nas 2 últimas semanas, essa dor de cabeça ela vem acompanhada de tontura, náuseas, vômitos e vertigens. Olha só, um caso típico do elemento madeira. Perfeito? Vamos entender então a língua dessa paciente. Olha só, porque que é interessante nós avaliarmos a língua também. Então, ó, língua vermelha em geral. Vermelha em geral, ela é toda vermelha. Saburra fina e amarela. Ó, saburra é fina e amarela. Tá? E o pulso? Pulso rápido e forte. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer e como nós conseguimos trabalhar com essa paciente. Tá? Então, olha, língua. Se a língua tem saburra amarela, ela tem calor. Se ela está toda vermelha, ela tem calor. Qual que é o diagnóstico energético dessa paciente? Qual o diagnóstico energético dessa paciente? Diagnóstico energético da língua: excesso de calor. Perfeito? Excesso de calor. Pulso rápido e forte. Mostra o quê? O rápido está ligado à energia Yang. O forte, à energia Yang. Então, Yang máximo também excesso de calor. Beleza? Olha, o povo tá ficando esperto. Então, essa paciente, ela é típica de quê? Da ascensão do Yang Qi do fígado. O Yang Qi do fígado sobe, tá? O Yang Qi do fígado sobe
e gera o calor. É o fogo, é literalmente o fogo consumindo a madeira. É tipicamente o fogo consumindo a madeira. Então, ó, quando você avaliar o pulso do seu paciente, que você avaliar o pulso, pegou lá o pulso, tá? Você pegou o pulso do seu paciente e ele apresenta uma característica rápida e forte, então os batimentos são rápidos e o pulso é forte, é um sinal que tem excesso de energia yang qi. Então, excesso de energia yang. Se ele fosse fraco e lento, ele teria energia yin qi, porque a energia yin qi é mais densa, então deixaria o pulso mais lento e mais fraco. Certo? Então, prestem atenção nisso. Agora, a língua dessa paciente está vermelha e ela tem saburra fina e amarela, que mostra, então, o excesso de calor. E a queixa da paciente, tipicamente, é enxaqueca. Enxaqueca que vem da madeira. Então, o yang qi do fígado está acendendo, gerando o calor lá no fogo. Perfeito? Entendido isso? Então, emocionalmente, quando nós temos, tá? Isso eu já falei muitas vezes aqui, emocionalmente, quando nós temos um quadro de raiva, de irritação, de frustração do elemento madeira, é natural que o fígado vibra energeticamente, né? Lógico que fisicamente o fígado não vai vibrar, mas energeticamente é como se o fígado vibrasse de raiva e o fígado coordena o sangue. O sangue, então, ele contém energia yin e energia yang. A energia yin, por ser mais densa, quando ela vibra, ela decanta. E a energia yang, por ser mais rarefeita, mais leve, ela acende. Então, fica estagnado sangue no fígado, gerando ascensão da energia yang para a mente, gerando todo o processo de aumento da energia yang no sistema nervoso central, na cabeça, um excesso de calor, e esse excesso de calor, então, pode desencadear uma crise de cefaleia e de enxaqueca. Ah, professor, mas caso hoje está muito simples. Tá simples, não tá? Então vamos complicar. Por que que ela piora à noite? A paciente relata que ela tem uma piora da enxaqueca no período noturno. Por que que ela piora à noite? E aí? Por que que nós temos uma piora da enxaqueca nessa paciente, né? Não é frequente que os pacientes tenham piora da enxaqueca à noite. Mas por quê? À noite, no início da noite, a partir das 6 horas da tarde ali, ela já piora a dor de cabeça. Ó, saiu deficiência de yin, não deixa de estar errado. A partir das 6 horas. O yang em excesso consumindo yin. Isso aí. O que mais? Consumiu energia do rim, esgotamento. O que mais? Olha só. Deficiência de yin deficiência. O que mais? O que mais? Vamos ver. Deixa eu só pegar uma folha aqui, que vai ficar mais fácil de explicar. Já tem até anotado aqui, ó. Isso aí, Igor. O rim está deficiente para apagar o fogo. Então, ó, vamos lá. A partir das 18 horas, ela começa a ter piora do quadro. Por quê? Porque nós temos um negócio chamado maré energética. Vocês lembram da maré energética? Lembra da maré energética? Olha só.
Vocês lembram da maré energética? O horário das 15, olha só, o horário. Vou até apagar esse pulso aqui pra gente entrar a fundo nisso aqui. Ó, o horário de 15 a 17 horas, nós pegamos a maior energia da bexiga. Relógio biológico. Das 17 às 19 horas, nós pegamos o meridiano do rim. Essa paciente, ela piora a enxaqueca dela a partir das 18 horas. Por quê? Porque ela tem uma ascensão da energia Yang que gera calor. O calor consome a água. Então, ó, o calor gera uma deficiência do rim e da bexiga. Aí eu vou contar uma coisa que eu não falei para vocês. Ela relata muita sede, mas ela não bebe água. Então, a partir das 3 horas da tarde, que aumenta a energia da bexiga, que tem muito calor e ela não bebe água, chega e entra na energia do rim e mantém com pouca água, nós não conseguimos apagar o fogo, esse fogo sobressai ainda mais e o meridiano da bexiga vem lá do pé e chega até onde? Na região da base do olho. Então ela tem essa hemicraniana, essa cefaleia, também porque ela não bebe água. Tá? Ah, professor, mas se ela beber água, vai melhorar a dor de cabeça dela? Não necessariamente ela vai melhorar a dor de cabeça, mas pode induzir a melhora. Por quê? Porque ela tem um excesso de calor. Tá? Então, não só a acupuntura, mas a recomendação dela em beber mais água, em comer alimentos de características mais frias, tá? Então verduras, né, que tem características de mais água, a melancia, a água de coco. Por quê? Para dar uma resfriada energeticamente nessa paciente. Essa é uma paciente típica de um caso clínico que é bem mais tranquilo, porque ela só está com acometimento da madeira. Só que se nós não corrigirmos esse desequilíbrio, ela já gerou um desequilíbrio no fogo e ela está começando a consumir a água. A médio e longo prazo, se nós não melhorarmos isso aqui, essa paciente pode vir a desencadear infecções de urina, cálculo renal, tá? Cistite, dor óssea, osteoporose, dor no joelho, dor na coluna lombar. Ela pode vir aqui e começar a interferir na terra, gerando um excesso de obesidade. Ela pode começar a apresentar o excesso de energia, gerando hipertensão arterial. Hoje ela ainda está nova, hoje ela tem 35 anos, e isso a longo prazo. Né? A madeira pode vir interferindo, gerando uma diabetes. Olha só o quanto de análise nós podemos fazer em um caso clínico aparentemente simples. Um caso clínico que aparentemente, se nós fôssemos avaliar, nós usaríamos o quê? Basicamente pontos da madeira, né? Só que a madeira pode vir interferir no metal, diminuindo aumentando a constipação intestinal. Então, olha só o quanto nós precisamos melhorar essa paciente. Certo? E outra coisa, quadro muito comum em mulheres, isso mesmo, Ana Paula. E outra coisa, ela relata que a enxaqueca dela se dá por estresse e irritação. Então, típico, a irritação vem do elemento madeira, tá? Irritação.
A irritação vem do elemento madeira, mas aqui nós podemos fazer um novo entendimento de todo o processo, que é a respeito do estresse. O estresse é de qual elemento? O estresse é um desequilíbrio de qual elemento? Vamos ver o que sai. Se essa língua tivesse petequias, ela mostrava ainda mais a quantidade de calor. Então, se a língua está vermelha, se ela tem sabor amarela, se ela apresenta petequias, é tudo característica que nos mostra que o organismo está com um aumento do calor, um aumento de energia yang. Tá? Petequias está ligado também ao calor. E aí, a gente vai finalizar justamente com isso, Lara. O paciente que só tem enxaqueca na TPM. Tem dois fatores importantes sobre isso. Nós falaremos a respeito disso também nessa live. Aproveitar que estamos falando de enxaqueca e falando de tudo. E aí, olha só. O estresse vem de qual elemento? O Igor falando coração, Elisângela fogo, Jaqueline Melo. Mas o baço gosta de gelado? Olha só. O baço, ele prefere o frio. E o estômago prefere o calor. Tá? Só que se em desequilíbrio, o calor no estômago pode gerar gastrite. Tá? E o frio demais também no baço pâncreas pode começar a gerar acúmulo de densidade. Só que essa paciente tem um excesso de calor. Beleza? Um excesso de calor. Um excesso de energia yang que acende para a mente. Perfeito? Olha, a dengue afeta muito o fígado, né? Então, olha só, ele piora depois que tem dengue, né? A dengue altera as enzimas do fígado. E as enzimas do fígado está ligado à função. E a função de qualquer órgão está ligada à energia yang. Tá? A forma está ligada à energia yin e a função à energia yang. Então, olha, presta atenção que isso aqui é importante. Né? Todo órgão e toda víscera, eles têm características energéticas. Os órgãos têm características energéticas de energia yin, por eles serem mais densos, mais substancializados. E as vísceras, elas têm mais características de energia yang, porque elas promovem uma determinada função. Porém, mesmo o órgão e mesmo a víscera, cada um deles tem energia yin e tem energia yang. Por quê? Porque cada um deles tem a sua forma física, que é de característica de energia yin, e ele tem a sua função, que é de característica de energia yang. Então, quando nós temos um desequilíbrio da energia yin com a energia yang, nós também temos o comprometimento do órgão e da víscera, sendo ele de característica de energia yin, tem uma alteração de forma. Seja ele de característica de energia yang, então tem uma característica de função. Perfeito? Olha só, ninguém acertou do estresse, hein? Pensei que vocês iam falar mais coisa, o pessoal só tá no coração. Não é que ninguém acertou, vocês acertaram. Só que olha só. Ó, presta atenção nisso, que isso aqui é importante. O estresse, ele é a porta de entrada de toda e qualquer emoção. Então, olha só. Sabe onde que o estresse está? O estresse está aqui, ó. Se você trabalha muito, se você é muito focado em vários fatores, tá? Gera muito estresse emocional, estresse físico, estresse mental. O estresse, ele está no centro do pentagrama. Por quê? Porque vai depender de cada um. Cada organismo pode reverberar o estresse em uma das emoções. Então, o estresse pode vir aqui e gerar ansiedade. O estresse pode vir e gerar preocupação. O estresse pode vir e gerar uma tristeza, uma melancolia, uma depressão. O estresse pode vir e gerar medo, insegurança, tá? E o estresse também pode vir e gerar irritabilidade, raiva, frustração. Então o estresse,
ele é o gatilho emocional. Então, ó, presta atenção. O estresse, ele é o gatilho emocional que pode desequilibrar qualquer um dos elementos, gerando, então, alterações emocionais de cada um desses elementos. Do fogo, gerando a ansiedade, da terra, gerando a preocupação, da água, gerando medo e insegurança, do metal, gerando tristeza, melancolia e até mesmo uma depressão, e da madeira, gerando raiva, irritação, frustração. Tá? Então o estresse, ele é a base, o gatilho para vir e desencadear qualquer uma das emoções. E qual emoção que nós vamos desencadear? Tá? Qual emoção que nós vamos desencadear? Hoje o bicho está pegando. Eu falei que o caso parecia simples, mas que a gente ia fazer altos levantamentos aqui. Tá? Então, olha só. O estresse, ele vem e ele vai gerar um gatilho para um desequilíbrio emocional, em qualquer um dos elementos. O elemento que você tem uma menor resistência para algum desequilíbrio, que é pelo fator da constituição ou da biotipologia. Então, se você é da biotipologia mais terra, você tende a se desequilibrar mais pela preocupação. Se você tem uma biotipologia mais metal, você tende a desequilibrar pela tristeza, pela insatisfação. Se você tem uma biotipologia mais do tipo água, você tende a desequilibrar mais pelo medo, pela insegurança. Se você tem uma biotipologia do madeira, você tende a se desequilibrar por mais irritação, raiva, mágoa, rancor. Tá? E se você tem uma biotipologia do fogo, você tende a desequilibrar mais pela ansiedade. Certo? Então, sempre nós vamos ter um local, um elemento de menor resistência, que é o elemento que nós adoecemos mais, que está ligado à nossa constituição física. Perfeito? Show? Então o estresse é o gatilho, é o que vai causar a causa dos desequilíbrios. Então lembra que eu falo sempre que nós temos uma alteração emocional que gera uma alteração energética que gera uma patologia física? O estresse, ele é a faísca que vai gerar o fogo dentro das questões emocionais. Tá? Ele é a energia Yang que faz isso aqui para desencadear o processo emocional. Tá? Potencializou a deficiência de Yin do fígado. Pode ser. Se você tem a ascensão da energia Yang, o Yang vai acabar consumindo a energia Yin. Perfeito? Show? Ótimo. Então vamos lá. Vamos que a gente tem mais um pouquinho. Então, vamos falar dos pontos que nós podemos utilizar nesse paciente e principalmente a enxaqueca relacionada ao período menstrual, que vai ser incrível. Tá? Então, ó, quais pontos nós podemos utilizar nesse paciente? Tá? Então, ó, é um caso típico da madeira. Eu usaria o vaso maravilhoso VB41 TA5. Por quê? Porque eu estou usando um vaso de abertura da madeira, que é o desequilíbrio desse paciente, e utilizando um ponto do elemento fogo, que vai coordenar o calor. Certo? O ponto que nós podemos utilizar para melhorar essa ascensão do Yang-Chi é uma dupla chamada F3 e IG4. Tá? Então, quando nós associamos os pontos F3 com IG4, o IG4 ele promove a descida da energia Yang-Chi que se acendeu, tá? E o F3 promove o acoplamento da energia Yin que estava parada no fígado, promovendo a melhora da circulação de sangue no organismo. Então, ó, isso aqui é importante, você associar os pontos certos para cada patologia. E essa é uma combinação interessante de fazer. Tá? Essa combinação aqui ela é muito importante para que nós possamos, então, unir a energia Yin e Yang e promover a melhora da circulação de sangue, que é o que esse paciente tem. Temos um sangue que ficou estagnado no fígado e o Yang subiu.
Perfeito? Outro ponto de extrema importância é o ponto que trata as emoções, F8. Vai tratar a irritação. Mais do que isso, um ponto de extrema importância para nós utilizarmos aqui é o ponto que pega, que joga água no fogo. A água não é do rim, o rim não é órgão, o órgão não começa da madeira. Então, ó, R1, R2. R2 é o ponto da água que cai no fogo, é o ponto que joga água no fogo. Então, nós usamos o ponto R2 para diminuir o calor, tá? O calor lá do fogo. Ah, professor, eu quero potencializar isso. Eu posso usar o da bexiga também? Pode. O da bexiga, a bexiga é víscera. A víscera começa no metal. Então, bexiga 67, bexiga 66. Ponto bexiga, desculpa. Bexiga 66 é o ponto da água que cai na água. Bexiga 66, bexiga 65 e aqui é o bexiga... Ixi, agora eu tenho que olhar, porque eu nunca lembro. Quem lembra aí qual que é o quarto ponto? Deixa eu pegar aqui. O quarto ponto da bexiga. Deixa eu ver aqui que eu tenho. Sempre ando com uma cola. Se alguém lembrar aí, antes que eu... bexiga, 67, 66, 65, 60 e 40. Então a bexiga 60. Bexiga 60 e bexiga 40. Então o bexiga 60 é o outro ponto da água que cai no fogo. Ó, e o Igor sabe de cor. Esse é meu garoto. Tá? Então, eu usaria o ponto bexiga 60 para apagar o fogo. Tá? Então, olha só. Aqui você já tem um processo de extrema importância no tratamento dessa paciente. Pegaram aí? Sim ou não? Quer complicar um pouquinho mais? O paciente apresenta constipação intestinal. Se ela apresenta constipação intestinal pelo calor, você pode associar ainda o ponto IG11 que retira calor do intestino. Olha só, hein? Quem imaginou que essa live iria chegar nesse ponto, hein? Quem imaginou? Show de bola. Tranquilos? E na aurículo? E aurículo? O que podemos usar na aurículo? E na crânio? O que podemos usar na crânio? Então, ó, craniopuntura, como é uma enxaqueca, que é enxaqueca crônica, né? É um problema neurológico, tá? Ô Gláucia, isso aqui é a regra dos pontos Shu antigos, tá? Pontos Shu antigos. Lá no meu YouTube tem 2 vídeos que eu falo só sobre os pontos Shu antigos e eu demonstro direitinho como isso acontece. Depois dá uma assistida lá, vale a pena, tá? Ó, então, como a enxaqueca é uma característica crônica, eu utilizaria na crânio os pontos cérebro, cerebelo e gânglios da base, associado ao ponto A1, que pega a cabeça. Então, aí eu teria, portanto, um processo de melhora do quadro da enxaqueca com a característica bem mais rápida, bem mais eficiente. Show? É isso aí, Jaqueline. Que bom que você está entendendo e gostando. Tá? E a auriculoterapia? O que nós podemos fazer na auriculoterapia para melhorar esse paciente? Então, ponto de abertura, Shenmen. Tá? Ponto de abertura, Shenmen. É um caso típico da madeira, então eu vou utilizar fígado, vesícula biliar. Fígado, vesícula biliar. Tem dor, então vou usar analgesia. Posso usar adrenal
subcórtex, o ponto cefaleia, que fica onde pega o óculos, ponto cefaleia. Pode usar relaxamento muscular. Posso utilizar o ponto fígado yang, que fica no tubérculo de Darwin, logo abaixo e logo acima, tá? Tubérculo de Darwin, lá nós temos o fígado yang, que pode melhorar a ascensão da energia yang chi. Pode usar coração e emoção, se for um quadro de questões emocionais. Tá? Estamos falando sobre um caso clínico de enxaqueca. Caso clínico de enxaqueca. Certo? Então, olha, como nós podemos ajudar esse paciente. E agora, então, vamos falar da enxaqueca que só vem no período menstrual, pré-menstrual, né? Por que que isso acontece? Vamos lá? Existem dois fatores extremamente importantes que nós podemos trazer com relação a isso, e às vezes nem tanto com relação à medicina tradicional chinesa, mas de uma maneira geral. Então, ó, a enxaqueca pré-menstrual, o que que acontece na mulher no período pré-menstrual? Acontece uma descarga de hormônios, tá? Acontece uma descarga de hormônios, por isso que ela tem todas essas alterações emocionais, né? Essa emoção com tanta volatilidade. E essa alteração, né, ela gera todo esse processo de interação ali do sangue com o fígado, com o coração e com o sistema nervoso central, gerado por toda essa descarga hormonal. Tá? Então, algumas pessoas podem apresentar estagnação de sangue durante o período menstrual, deficiência de sangue, calor no sangue, e tudo isso pode gerar, então, os quadros de cefaleia. Tá? E uma questão muito interessante que nós podemos trazer aqui também é a respeito da anatomia mesmo do nosso corpo, né? Então aqui, ó, se nós pararmos para pensar anatomicamente, nós temos aqui o sacro, né? Então nós temos o sacro. Logo acima do sacro nós temos a lordose lombar, depois nós temos uma cifose torácica e uma lordose cervical. Tá? Vocês conseguem perceber isso? Então, ó, deixa eu até apagar aqui um pouquinho para ver se a gente consegue ilustrar melhor isso aqui. Então, olha aqui. Nós temos, então, o sacro, aí nós temos a lordose lombar, a cifose torácica e a lordose cervical. Vocês estão conseguindo ver? Estou na frente, né? Então, aqui, ó. O sacro aqui, ó, ele vai e pega... Aqui nós temos o útero. O útero, então, ele fica acoplado na frente do sacro. Beleza? Ó, o útero fica aqui na frente do sacro e nas laterais aqui passa a alça do intestino. Então nós temos o intestino passando aqui, ó. O desenho não ficou nada legal, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Nós temos o útero, certo? E o intestino passando aqui. E o sacro lá atrás. Certo? E quando nós temos todo esse processo, né, do útero aqui, né, o sacro, o útero e o intestino recobrindo aqui, toda vez que entra no período pré-menstrual, então que o útero vai começar a contrair para gerar a menstruação, para ter a descamação e fazer a eliminação desse sangue, né? Quando ele faz essa contração aqui, o sacro das mulheres que tem ele com baixa mobilidade, né? Então move pouco, né? É comum nas mulheres que têm hiperlordose da lombar. Então quando o útero contrai aqui, ele traciona o sacro. E quando ele traciona o sacro, que ele tem baixa mobilidade, ele vai movimentar também o intestino, melhorando o peristaltismo. Então, quem aí é mulher que tem constipação intestinal e quando apresenta as cólicas menstruais, solta o intestino? Vocês já perceberam isso? Por quê? Porque às vezes o seu sacro está mais aderido e quando o útero contrai, ele mobiliza o sacro, fazendo a melhora do peristaltismo, melhorando a constipação intestinal em algumas mulheres. Tá? E quando... Deixa eu beber uma água, né? Que eu estou empolgado. Falei muito.
olha só onde nós vamos chegar e como nós podemos tratar esse outro tipo de menstruação, ou esse outro tipo de enxaqueca, tá? Então, ó, se o sacro ele está mais aderido, quando o útero contrai, ele gera uma tração em todo o sacro, em toda a lordose lombar, em toda a torácica, em toda a cervical, gerando uma tensão muscular, que vai gerar uma tensão em toda a cabeça, gerando aquelas cefaleias que às vezes você coloca a mão na cabeça e você fala, nossa, parece que eu bati a cabeça, tanto tá dolorido. Deve estar roxo, deve ter batido a cabeça em algum lugar. Por quê? Está dolorido. Por quê? Porque todas essas estruturas contraem, gerando essa tensão em toda a coluna, tá? E por isso que geralmente as mulheres têm o quadro de enxaqueca, tá? Por conta da hipomobilidade pélvica. E aquelas cólicas de torcer, né? Por quê? Porque o útero tem que fazer muita força para mobilizar o sacro, para ele conseguir eliminar toda a descamação que ele tem ali durante o período menstrual. Certo? E outra coisa de extrema importância é que as cólicas extremamente intensas se dá por conta disso, porque o útero está fazendo muita força para mobilizar o sacro. Se você quiser melhorar todo esse processo, mulher, faz agachamento, porque o agachamento mobiliza o sacro e auxilia todo o processo de mobilização dessa região, auxiliando ali o útero a fazer a descamação. Tá? Então olha só como que acontece e onde nós conseguimos chegar com essa live, hein? Faz sentido isso para vocês, mulheres? Faz sentido? Acontece isso mesmo com vocês? No período de contração do útero, de cólica menstrual, o seu intestino solta mais? Fica mais solto? O seu intestino funciona melhor? Você sente muitas cólicas? E como nós podemos melhorar isso então? Então, quando o paciente relata essa enxaqueca das cólicas, o que você pode fazer? Uma forma de utilizar e melhorar muito é usar os pontos Ruatô, tá? Aqueles pontos que ficam na lateral da coluna. Por quê? Porque ele vai auxiliar a energização da coluna, melhorando essa movimentação, tirando toda essa tensão, tá? Beleza? Pode usar então o Ruatô, pode usar moxa em toda a região ali paravertebral, tá? Larissa já tá fazendo agachamento agora, né? Isso aí. Quando chega a menstruação que funciona o intestino, né, Ana? Isso mesmo. Show de bola. A Elizabeth falando que não tem cólica, mas a enxaqueca é fatal, justamente por conta disso, né? Então o útero tá forçando ali, então tá forçando muito o seu sacro, e em vez de você ter cólica, ele tá gerando tensão em toda a coluna vertebral, gerando a enxaqueca, tá? Que pode também estar ligado a toda a descarga hormonal que vocês sofrem durante esse período, né? Show de bola! Falei pra vocês que o bicho ia pegar hoje. Aqui nós transformamos nossa, hoje tá difícil de falar caso clínico, né? Um caso clínico que aparentemente era simples em algo com muito conhecimento. Show de bola? Beleza? Beleza pura? Chuchu, beleza? Quinta-feira, lembrando que quem ainda não confirmou a inscrição para a Semana da Acupuntura Eficiente começa segunda-feira. Hoje finalizei as últimas aulas, tá? Ficou incrível, incrível mesmo. Vocês não perdem por esperar. Segunda-feira às 8 horas da manhã libero a primeira aula. Então corra lá, quem não se inscreveu ainda, vai lá no link da bio, se inscreva, convida todos os seus amigos acupunturistas, estudantes de acupuntura, porque nós vamos fazer uma semana incrível, tá? Moxa em R1, R2, R3, BP6, eu gosto muito, tá, Larissa? Porque o BP6, ele é a reunião do rim, do fígado e do baço pâncreas. Então você pode aquecer essa região, tá? Show de bola. Beleza? Então é isso aí, a Elizabeth falando que já se inscreveu. Larissa, se inscreveu lá? Vai ter aula sobre avaliação,
pulsilíngua, ficha de anamnese e um caso clínico sobre fibromialgia que o bicho pegou. O bicho pegou na gravação dele hoje. Tá? Então, corram lá, vai ser muito interessante. Show de bola, pessoal? Então, ó, vamos encerrar por aqui, deixar vocês descansar, porque eu sei que a semana tá intensa, foi live todos os dias. Amanhã teremos mais uma live, mais um caso clínico, tá? Amanhã tem mais um caso clínico, então não deixe de acompanhar. Quem perdeu a live hoje, vou deixar ela salva para vocês assistirem, mas com aquele compromisso, tá? Encaminhe para todos os seus colegas aí. E quem gostou da live, manda a mãozinha ou a cabecinha saindo fumaça lá, para eu saber se fez sentido para vocês, se mesmo um caso simples, se gerou valor para vocês, né? Porque eu estou aqui por vocês e se vocês estão aqui comigo, nós faremos o melhor de nós, tá? Casos simples, grandes raciocínios, é isso aí. Muito bom, muito bom. A Jaqueline contando a hora, teve alguém aqui que falou também. Show de bola, vocês são fera, viu? Ó, mais uma vez, muito obrigado aí pela companhia, tamo junto sempre. Se alguém tiver algum caso clínico aí, daqueles brabo mesmo aí, queira mandar pra gente discutir, só mandar aí no direct, tá? E vamos com tudo, que hoje é quinta-feira, amanhã ainda tem live, sábado e domingo é preparação, já compre o caderno novo, caneta nova para a Semana da Acupuntura Eficiente, tá? Hoje vai ser incrível e quem estiver lá, quem assistir todas as aulas, vai ter uma oportunidade incrível de sair melhor do que entrou. Vamos bater uma foto aqui com o quadro? Então vamos lá. É isso aí, galera. Então, ó, até amanhã. Foi incrível mesmo, extremamente fantástico. Bom descanso e até amanhã. Beleza, pessoal? Encerrei ali no YouTube e agora eu vou encerrar aqui com vocês, tá? Imperdível, imperdível mesmo, tá? Conto com todos vocês e se preparem.